na verdade 8h15 no sinal, 21 graus é a temperatura. Emoção, afeto, comportamento desta terça-feira, 6 de agosto de 2024. A partir de agora, emoção, afeto, comportamento. Telefones já à disposição, 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Torpedo 991629923 e o WhatsApp 991629943 são telefones para você participar conosco na noite desta terça-feira. Doutor Érico, boa noite. Boa noite, Tibola, boa noite, ouvintes, né? Que bom ter o Tibola de volta. Semana passada foi com o David Santana, o programa. Obrigado. Hoje trazemos um assunto bem interessante, né? Está conosco aqui novamente o doutor Adolfo Lara Bricanit. É assim a pronúncia? Bricanit. Como é que se diz, doutor Adolfo? Boa noite a todos. É Bricanit. Bricanit, isso. É a quarta, quinta vez que tu vem aqui, eu acho que nas próximas eu acerto a pronúncia. Mais umas 3 vai dar certo. Vai dar certo. O doutor Adolfo está aqui hoje conosco para a gente falar sobre uma programação bem importante que vem sendo desenvolvida nesse mês, que é o chamado mês azul e vermelho, né? Eu brincava com o doutor Adolfo, por que não é vermelho e azul? Ele me falou porque é questão de ordem alfabética, não é que seja regional. Tá, mas falando sério, o que é o mês azul e vermelho? É um mês de conscientização ou da conscientização à saúde vascular. O doutor Adolfo Lara Bricanit é médico, cirurgião vascular, com vasta experiência na área e já vem muito atuante em campanhas de saúde pública, de prevenção. Boa noite, doutor Adolfo. Já tinha saudado os ouvintes, mas agora oficialmente, seja bem-vindo à rádio. Sim, boa noite, Érico. Boa noite também, Tibola, que eu acho que nas outras vezes, pelo menos em algumas, você esteve presente. E boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham. Então, é um prazer estar aqui de novo. E essa campanha que chama-se Azul Vermelho é um movimento nacional que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular coordena no sentido de divulgar, de difundir informações acerca de como são as doenças vasculares. Principalmente as doenças ou que sejam mais comuns, mais frequentes, ou as que têm o maior risco de evoluírem para complicações. E nós temos uma liberdade, né, de conduzirmos, né, a forma de ajudar a essa divulgação, e esse ano eu trouxe um formato um pouquinho diferente, que depois você pode ir esmiuçando aí nas perguntas e eu vou te esclarecendo. O interessante da muitas doenças circulatórias, doutor Adolfo, que acabam sendo doenças silenciosas, né? Silenciosas que eu diria assim, se a pessoa tem uma varize vai causar dor, se a pessoa tem um inchaço significativo na perna vai causar dor, mas muitas vezes a pessoa tem um aneurisma, a pessoa tem alguma varicose, a pessoa tem uma dilatação da aorta, enfim, uma série de fenômenos menos graves, uma placa de ateroma, coisas assim, e a pessoa nem sabe que tem. Pois é, isso infelizmente é uma verdade, né? As doenças vasculares, praticamente todas elas têm uma evolução lenta, progressiva, né? Há uma evolução gradualmente para a piora. Então, se nós dividirmos assim, essencialmente em 2 grandes segmentos, embora na verdade sejam 3, artérias, veias e vasos linfáticos, as artérias e as veias são as que trazem sim a maior preocupação, porque elas podem trazer desfechos súbitos, com um desfecho para óbito, né? Então, um dos exemplos que você mencionou é um aneurisma da artéria, aneurisma da artéria aorta abdominal, por exemplo. A pessoa tem uma dilatação, tem um componente genético muito importante, um avô teve, os avós, o pai, um tio, e essa pessoa também desenvolve essa dilatação. E se ao longo da vida ainda tem outros fatores de risco, como uma hipertensão mal controlada, pode chegar um momento que essa pessoa tem uma ruptura, né? Há uma explosão dessa artéria e a pessoa pode ter um choque hemorrágico, um sangramento interno e ter uma morte súbita, né? E no outro lado temos as veias, e o maior exemplo, por exemplo, é uma trombose venosa.
pessoa tem algum fator de risco, ou teve alguma imobilidade, né? Uma viagem longa, ou esteve acamado por muito tempo por outras doenças, e se formou um trombo numa veia profunda, e a pessoa vai se movimentar e de repente esse trombo desloca, vai para o pulmão e pode gerar uma embolia pulmonar que pode ser fatal. Então, a grande preocupação são essas doenças silenciosas. Algumas a gente pode fazer um check-up para rastreá-las, e outras têm indicativos de que a gente possa fazer um exame mais adequado. É interessante que tu nos trazes essa ideia, né, de fazer um check-up, porque se recomenda que a mulher vá anualmente ao seu ginecologista. O homem vá a partir, não sei se 45, 50 anos exatamente, faça o seu exame da próstata. Colonoscopia de tanto em tanto tempo. Agora, é preconizado isso, fazer uma avaliação com o cirurgião vascular de tempos em tempos? Qual é a recomendação em relação a isso, assim, para poder tentar detectar, porque tem situações complicadas, às vezes, infelizmente, a gente fica sabendo pessoas jovens que rompem um aneurisma, e quando rompeu um aneurisma cerebral, fica sabendo, na hora que rompe, que é um evento muito grave, aí a pessoa nem tinha notícia que tinha aquele problema, né, doutor Adolfo? Pois é, esse é um dos objetivos dessas campanhas, esses movimentos. Porque tem duas grandes campanhas que o pessoal já se acostumou, né? A população já está acostumada, que é o Outubro Rosa, que certamente foi a primeira, e o Novembro Azul, que veio na carona. Outras campanhas têm tentado também alertar Setembro Amarelo, eu acho que tem o Janeiro Marrom, o Laranja, acho que é os dermatologistas, tinha uma, acho que agora julho, não sei que cor, por causa das vacinas. É interessante isso, perfeito, né? E note assim que existe culturalmente, né, uma tendência das pessoas buscarem os seus check-ups cardiológicos antes ainda dessas duas, do Novembro Azul e do Outubro Rosa, porque o temor de morrer do coração é maior do que tudo, né? Então, morreu do coração, teve um infarto fulminante. E aproveitando essa comparação, então, do Outubro Rosa e o Novembro Azul, são campanhas para fazer diagnóstico de câncer, de doenças oncológicas. E as doenças cardioneurovasculares, que são da circulação como um todo, seja da cabeça, do coração ou da periferia das pernas, juntas, elas matam mais pessoas do que todos os cânceres juntos. Sim. Né? Então, ainda a primeira causa de mortalidade é a doença cardioneurovascular. Então, nós temos que fazer alguma coisa para proporcionar às pessoas que evitem cada vez mais as complicações fatais. Perfeito. Fatores de risco, assim, tu comentou alguns, vamos dizer, hipertensão. Que outras situações, assim, seriam fatores de risco para desenvolver essas doenças vasculares, doutor Adolfo? Como eu leciono uma cadeira na Faculdade de Medicina chamada Semiologia, eu gosto muito de mostrar aos alunos o aspecto da genética, da herança, da hereditariedade. Então, as pessoas têm uma tendência de repetir no corpo aquilo que os seus antepassados tiveram. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser investigada é quando você faz a conversa, a entrevista do paciente, que doenças os antepassados tiveram. São o passado mórbido dos pais, principalmente. Depois disso, a gente considera muito as triviais, né, da aterosclerose, que é a hipertensão, colesterol elevado, o diabetes, o tabagismo, né? Então, essas aí fazem parte de um rol das principais para desenvolver a doença obstrutiva das artérias. Já num outro cenário, as doenças das veias têm a ver com situações também genéticas, como trombofilias, e a presença de outras situações do dia a dia, como imobilidade, como varizes muito calibrosas, né? Ou a presença até de uma doença oculta, que por incrível que pareça, às vezes uma trombose venosa pode ser a primeira manifestação de um câncer. Isso nós chamamos de síndrome paraneoplásica, uma manifestação vascular de um câncer numa fase inicial. Aí entra todo o conhecimento do médico de perceber se aquela pessoa, considerando o histórico familiar
idade, outros fatores de risco, tem que investigar mais para a linha de um câncer ou mais na linha de um problema hematológico. E na prática, assim, o que pesa mais? A hereditariedade, como tu dizias, talvez o aneurisma, né? Ou seriam esses fatores ambientais de estilo de vida, assim? Pois é, a questão genética de hereditariedade é o número 1, é o primeiro. Só que se a pessoa consegue ter um ótimo controle com esses fatores externos, que é o estilo de vida, aí sim, realizar exercícios físicos, ter cuidados com o sono, administrar bem o estresse, né, e fazer uso dos medicamentos dos demais fatores de risco, como a hipertensão, diabetes, é uma complementação das coisas. Então, se você tem muita herança, muita genética e não administra bem os demais fatores do estilo de vida, aí o caminho está fadado para um mau caminho.